preservar técnicas centenárias de restauro, renovar e ensinar o saber fazer nas artes decorativas e ofícios tradicionais portugueses. São estas as artes que aqui se praticam na Fundação Ricardo Espírito Santo Silva, que também é museu-escola e que em 6 décadas de ação pedagógica e intervenção especializada é hoje uma referência em conservação e restauro do património. Entre a sua coleção impõe-se de forma particular a tapeçaria quinhentista O Cortejo Triunfal com Girafas, peça absolutamente excepcional, negociada durante 2 anos e finalmente adquirida em 1948, em Nova Iorque, pelo próprio fundador, o banqueiro e colecionador de arte Ricardo Espírito Santo Silva. A composição e figuração desta tapeçaria é fascinante. Continua hoje a maravilhar-nos, mesmo depois de nos termos já familiarizado ao longo de 500 anos com todos os tipos de culturas do planeta. Faz parte de uma série denominada À Maneira de Portugal e da Índia, tecida nas oficinas de Tournai, na Flandres, na primeira década do século XVI e inspirada na viagem de Vasco da Gama à Índia. Parte do efeito encantatório desta cena, passado num cenário imaginado, eventualmente na África Oriental, se deve à mistura da realidade com fantasia, em que a base realista se funda algures no delírio alegórico dos tecelões flamengos. Os animais exóticos exerciam um enorme fascínio na Europa. Simbolizavam a conquista, o poder sobre outras terras e outras gentes. A girafa tinha um significado acrescido pela sua raridade e pelo seu exotismo. Apesar da girafa ser conhecida dos antigos, por exemplo, dos cartógrafos, que a desenhavam nos mapas medievais, a girafa foi um animal muito raro na Europa, até muito tarde, talvez por ser muito difícil de transportar. Lisboa, por exemplo, só viu uma ao vivo já no século XX. Pescoços longos, cores invulgares, andar gracioso e gentis no trato, 5 girafas imponentes marciais dominam o cortejo. Curiosamente, uma olha-nos de frente, observa-nos superiormente do alto do seu longo pescoço. É, de resto, a única personagem que nos presta alguma atenção. À volta da girafa junta-se uma multidão de gente, de vários tipos e raças, uma espécie de povo nómada, que junta ciganos, negros e mouros, e que se desloca festivamente exibindo uma enorme variedade de trajes coloridos, de ornamentos, enfeites, brincos e turbantes. Consegue-se quase imaginar a magnífica algazarra sonora entre o resfolgar dos animais, a babel de linguajares e a fanfarra dos negros e mouros que integram o cortejo. Podemos ver a trombeta, o tambor, a flauta, os timbales. Uma mulher cigana segura uma grande taça de comida. Na faixa da sua capa, às riscas, inscrevem-se caracteres gregos. Os tecidos às riscas eram comuns aos etíopes e aos ciganos. A importância que é dada à sua figura e às crianças sentadas no dorso das girafas, com umas colheres enormes que se alimentam da taça, pressupõe uma mensagem, provavelmente bíblica ou literária, ainda por descodificar, mas que é sem dúvida desconcertante. Outra mulher amamenta ao peito uma criança sentada num elefante. Crianças trepam pelos pescoços das girafas. Uma chita fareja no caminho ao lado de um animal assustador arrastado por uma corrente. É de uma incrível diversidade exótica, sem paralelo noutras obras da mesma época. Toda esta multidão segue o seu caminho, indiferente ao nosso olhar, num estranho cortejo de pompa e circunstância, num lugar imaginário, ladeados por mangueiras e romanzeiras, onde se vê ao fundo um porto e 4 embarcações. É a celebração do cruzamento de 2 mundos. Precisamente aquilo que foi, afinal, a maior virtude dos descobrimentos portugueses. Ter permitido o encontro de povos e de continentes e de civilizações diferentes, que levou ao alargamento do conhecimento científico e conduziu à globalização.
Este programa tem o apoio do Banco Espírito Santo.